Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como eu sempre digo aqui, me permite vir aqui gravar vídeo para vocês e ser um instrumento nas mãos dele. Gente, hoje é dia 27 de dezembro, quando eu estou gravando este vídeo para vocês em plena quinta-feira. E eu vim aqui terminar de falar sobre as bem-aventuranças e primeiramente eu quero te desejar um Feliz Natal, desde já um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, toda a sua parentela, os seus irmãos, nossos irmãos em Cristo. Que Deus venha abençoar vocês abundantemente. Que esse novo ano seja um ano cheio de bênçãos, de vitórias, que seja um ano de crescimento espiritual, de amadurecimento cristão e de níveis espirituais muito melhores e maiores e mais profundos daquele que a gente entrou nesse ano de 2024. Amém? Mas agora vamos pegar a nossa Bíblia e abrir lá em Mateus. Para você que ainda não viu, a gente está falando muito sobre as bem-aventuranças e cada vídeo eu vim tratando sobre uma bem-aventurança. Nesse, para a gente terminar o ano, eu vou falar sobre as últimas bem-aventuranças. Eu não vou repartir, então eu vou falar brevemente um pouquinho sobre cada uma delas para a gente refletir e para a gente fechar essa série de vídeos sobre as bem-aventuranças que Jesus pregou para os seus discípulos e para aquelas pessoas. Amém? Então abre em Mateus, no capítulo 5, lá no versículo 1 em diante. Vamos ler do 1 ao 12, que diz assim: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ela as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são as pessoas quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos voltar lá no versículo 8 que diz: Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Nesse versículo 8 diz: Felizes são as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. O que significa ter um coração puro? É aquele que busca a santidade, a pureza espiritual e a comunhão com Deus. É um coração que ouve a voz de Deus, que segue seus ensinamentos, que confessa seus erros, que busca o perdão de Deus, que ama com humildade sem esperar algo em troca, se coloca para servir. Coração com a sabedoria de Deus e não a humana, pois esta é superior e a santidade nela. Coração de arrependimento. Lá em Salmo 51, no versículo 10, o salmista diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Então a gente vê que Davi, o salmista, ele estava pedindo aqui um coração puro. E lá no versículo 6 diz: O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Então o coração puro é um coração sincero, é um coração de arrependimento, que reconhece o seu pecado diante do Senhor, que sabe se submeter ao Senhor e falar: Senhor, eu pequei contra ti, como Davi em vários versículos aqui no Salmos, ao longo dos Salmos ele diz: examina-me, Senhor. Ele confessa diante do Senhor o seu pecado. Então, um coração puro é um coração que confessa, é um coração que se arrepende, é um coração que reconhece a dependência do Senhor e daí por diante. Hoje a gente vê muito difícil você, muitas das vezes, lidar com pessoas e saber discernir se elas têm ou não um coração puro,
mas isso fica muito nítido na atitude delas, isso fica muito nítido no comportamento. Porque uma pessoa com um coração puro, ela vai ter uma conduta diferente de uma pessoa que não tem um coração puro. Uma pessoa com um coração puro, ela vai ser completamente submissa à vontade de Deus. Ela vai buscar com o Senhor uma comunhão constante, não só quando ela está no culto dentro da igreja, mas quando ela está em casa. E isso é um reflexo que isso é algo que acontece no secreto e reflete no externo, ou seja, para as pessoas verem. Quando a gente muda, quando a gente começa a ter um coração puro, a gente vai mudando a nossa forma de agir, de falar, de se comportar. E aqui em Mateus, o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que terão um coração puro, eles verão a Deus. Porque aquele que terá um coração puro, ele vai procurar andar da maneira que o Senhor quer. E o Senhor, ele é santo, ele é puro, ele espera de nós santidade, pureza, que a gente cada vez mais busque ao Senhor, cada vez mais renuncie, cada vez mais peque menos. Então a gente precisa ter essa busca por esse coração para que a gente se aproxime mais do Senhor. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, menos a gente fica perto das coisas que fazem a gente pecar, mais prazer a gente tem de servir, de obedecer ao Senhor, menos prazer a gente tem no pecado, porque a gente começa a ficar igual àquele que está ali conosco, que é o Senhor. Então a gente precisa entender que ter um coração puro, buscar ter um coração puro, colocar isso diante do Senhor em oração é uma ação necessária que a gente precisa ter como cristãos. A gente precisa ter um coração puro, andar em santidade para que a gente veja o Senhor. E no versículo 9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Então, o que é uma pessoa que trabalha pela paz? É uma pessoa que às vezes está dentro de um lar e está um brigando com o outro, ao invés da pessoa ir lá e brigar também, a pessoa vai falar: gente, calma, vamos se acalmar, vai ficar tudo bem. Ao invés dela apaziguar, ela coloca mais lenha na fogueira. Então, uma pessoa, ela tem que trabalhar para que o ambiente em que ela está tenha paz. Por exemplo, às vezes uma pessoa fala mal da outra, e aí aquela que ouviu, ao invés de ficar quieta, de orar, de falar: não, fulano, não é assim, ou nem dar ouvidos, né? Porque às vezes a gente nem tem que dar ouvido a certas coisas. Ao invés dela fazer isso, ela já vai lá e conta pra outra o que a outra falou dela. E aí acaba naquela confusão: o que você falou de mim? Fulano me contou isso, aquilo. E fica aquela fofocalhada, aquela fofoca, aquela coisa que ele disse, me disse. Então a gente precisa ser pessoas que trabalham pela paz. A gente não pode ser pessoas que colocam, que jogam lenha na fogueira. A gente precisa ser apaziguador de momentos difíceis que a gente vai enfrentar. É quando alguém tá te atacando, tá falando mal de você, ao invés de você ir lá e pagar na mesma moeda e fazer o mal para aquela pessoa, você vai fazer diferente. Você vai pagar o mal com o bem. Você vai entregá-la na mão de Deus e seguir em frente e buscar esquecer daquilo dali. Então a gente precisa trabalhar pela paz para que a gente venha ser tratados como filhos de Deus. Para que venhamos ser tratados como filhos de Deus, há uma série de comportamento e de, como é que eu posso dizer, ações que a gente precisa adotar para que a gente seja tratado como filho de Deus, para que a gente viva verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós vivamos como filhos de Deus. Então a gente precisa ter conduta, ações de acordo com o que a palavra nos ensina, de acordo com aquilo que Deus está nos orientando. Então Deus nos orienta a ser uma pessoa misericordiosa, a ter um coração puro, a trabalhar pela paz, porque é só assim que a gente vai ver o Senhor, é só assim que a gente vai ser tratado como filho, é só assim que a gente vai ver a plenitude da vontade de Deus aqui na terra, é só assim que a gente vai ver o Senhor, vai estar na eternidade. Então requer várias ações minha e sua para que a gente esteja ali sendo e vivendo essas bem-aventuranças e essas promessas que o Senhor nos revelou através de Jesus e da sua palavra. Lá no versículo 10 diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas.
Felizes são vocês quando insultarem, perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de mim e de você, antes de vocês. Aqui nesse versículo 10 ao 12, o Senhor Jesus ele está falando sobre a perseguição, que a partir do momento em que a gente vive a primeira vontade do Senhor, que é aceitar Jesus como nosso Senhor Salvador e segui-lo e viver uma vida nos princípios, dentro dos princípios e dos mandamentos cristãos designado pelo Senhor, a gente vai ser perseguido. Por quê? Porque só há dois caminhos. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Quando a gente escolhe não servir a Deus, não reconhecer Deus, não servir Jesus, a gente automaticamente já está do outro lado. Então, a gente precisa entender que quando a gente passa a servir a Deus, pessoas serão usadas pelo diabo para se levantar contra nós. Pessoas irão falar mal da gente, pessoas irão insultar a gente quando muitas das vezes elas não têm nem motivo para isso. Então a gente precisa entender e viver o que Jesus está falando assim: fique alegre e felizes, pois grande é a recompensa que está guardada no céu para vocês. Assim como a gente hoje é perseguido, é caluniado, Paulo, Davi, José, Jesus passaram pela mesma coisa e ainda pior do que eu e você. Muitos foram decapitados, Jesus foi crucificado, outros foram mortos de maneiras terríveis como Jesus, como Paulo. E daí por diante, os discípulos de Jesus também passaram por momentos de perseguições tristes. Estevão, que foi apedrejado e morreu sendo apedrejado. Então a gente precisa entender que a gente vai sim ser perseguido, que a gente vai sim ser caluniado, que as pessoas vão sim se levantar contra nós, o inferno vai se levantar contra nós, mas eles irão perder, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que a gente serve do que aquele que está no mundo, tentando derrubar a gente. Eles podem, às vezes, deixar a gente triste, preocupado? Pode, porque a gente é humano. Às vezes a gente sem querer, a gente acaba olhando para a circunstância, para aquilo que a gente não deve olhar. Mas não quer dizer que a gente vai ser derrotado, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se a gente está sendo perseguido hoje, se alegre, porque grande é aquilo que Deus tem preparado para nós no céu. E aqui na terra, porque Deus promete, Deus fala de uma vida abundante pra gente aqui na terra. Então que a gente possa entender hoje e se alegrar. Quando a gente está sendo perseguido, isso é um termômetro para você ver que você está realmente servindo a Deus. Agora, a partir do momento que está tudo muito mais de rosa, as pessoas que não servem a Deus estão te aplaudindo, tá tudo assim muito maravilhoso, você começa a suspeitar. Porque pode ser que você não esteja tão ligado ali com Deus como você está achando. Uma coisa que a minha pastora falou uma vez e nunca mais eu esqueci. O cachorro, ele não corre atrás da moto ou do carro parado. Ele vai correr quando estiver em movimento. E o inimigo é exatamente isso. O diabo, ele não vai usar pessoas para te caluniar, para te perseguir, se você estiver parado. Porque tem muito bem como você está dentro da igreja, mas você está frio, você está desanimado, você está morno, você não está tendo comunhão com Deus, não está tendo uma vida de intimidade, de oração, de jejum. E aí você vai esfriando, e você acha que por estar dentro da igreja, você ainda está ali. Mas não, só está o corpo presente, mas a mente e o espírito está longe. E isso é muito perigoso. Então o cachorro ele só vai correr aonde está tendo movimento. E o inimigo ele também vai correr aonde está tendo movimento. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver que lutas vão vir. Mais você vai ver que pessoas vão se levantar. Por que, Thaís, a tendência não é diminuir? Não, a tendência é aumentar, porque mais próximo você vai estar de Deus. Mas o diabo vai querer se levantar para te destruir. Porque é isso que ele não quer. O que ele quer é te destruir. O que ele quer é ver você longe de Deus, vivendo uma vida de pecado, uma vida em que você é senhor de você mesmo. Hoje a gente vê a sociedade sendo senhora de si mesma. Quando elas não estão seguindo alguma religião, elas estão sendo o senhor de si mesmo. Vivendo da forma que quer, fazendo o que quer, bebendo o que quer, agindo do jeito que quer, se vestindo do jeito que quer, mas mal sabe elas que ali por trás o diabo já está ali. Então, elas são senhoras e senhores de si mesmo
achando que estão abafando, mas elas estão sendo completamente cegadas pelo diabo. E é triste. Então, cuidado para você não estar na igreja vivendo uma vida completamente morna e achando que está agradando ao Senhor. Se muitas das vezes você não é perseguido, alguma coisa tem de errado. A gente vê na palavra do Senhor vários profetas que Deus levantou para falar sobre o pecado, para falar sobre aquilo que Deus queria falar, buscando que o povo se arrependesse, e muitos se levantaram contra esses profetas. Por quê? Porque eles estavam falando do pecado deles. E muitos vão se levantar, porque muitos não querem ouvir a verdade. Então a gente precisa entender que mesmo quando a gente é insultado, é perseguido, é caluniado, a gente tem que se alegrar porque a gente está fazendo a vontade de Deus. E isso é lindo, porque tem tudo de bom, de maravilhoso preparado pra gente, o reino dos céus. Eu poderia te falar, Deus vai te dar o melhor carro, a melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo, mas o melhor é o reino dos céus. Porque carro vai ficar, casa vai ficar, roupa vai acabar, traça vai pegar, tudo. Mas a única coisa que você está plantando hoje, que vai permanecer eternamente, é isso aqui, ó. É a tua busca com a Deus, é a tua comunhão com Deus, é você buscar a palavra, é você viver a palavra, é você praticar a palavra, é isso que vai ficar. É isso que a traça não vai corromper, é isso que nada vai apagar. Então, se alegre por ser perseguido, tenha um coração puro, seja uma pessoa que trabalha pela paz, seja uma pessoa pacífica, uma pessoa que apazigua as coisas, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem preparado para mim e para você no céu. Amém? Esse é o vídeo, gente. Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que vocês tenham gostado das bem-aventuranças que o Senhor me fez trazer aqui no canal. Eu amei estudar. Ainda tem muita coisa aqui no capítulo 5 de Mateus, falando sobre o sal e a luz, o ódio, a lei de Moisés, e daí por diante. Talvez, se vocês quiserem, eu trago mais alguns ensinamentos desse capítulo de Mateus 5. Mas eu quero te agradecer por assistir esse vídeo, pedir para você compartilhar, comentar esse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Amém? Um grande beijo mais uma vez, feliz ano novo, Deus abençoe, Feliz Natal, e que o ano que vem seja um ano abençoado e que você viva as promessas do Senhor ainda esse ano antes de romper. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.